Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. É uma alegria estar aqui novamente com você nesse espaço que a gente tem para bater um papo sempre muito inspirador, sempre muito edificante sobre trajetória, jornada, método de estudo, como ser aprovado, ouvindo histórias de quem passou pelo que você está passando agora e com certeza você vai poder absorver ensinamentos, aprendizados que são muito, muito, muito legais. Eu quero pedir já para você dar aquele like, para você se inscrever no canal, já divulgar essa entrevista que vai ser muito bacana. E lembrando que aqui é sempre um momento do ênfase, né? E eu quero agradecer o ênfase por esse espaço que eu tenho, porque é uma forma de enriquecer vocês, mas a mim também. Eu aprendo muito quando a gente tem esse tempo aqui de entrevista. Legal? Pessoal, temos um convidado aqui que vai trazer uma trajetória. Eu não conheço ainda, a gente vai conversar, mas ele já me antecipou que a trajetória dele foi um pouquinho diferente e um pouquinho diferente do usual. Eu fiquei curioso, mas eu nem quis perguntar antes, exatamente porque eu quero ser surpreendido junto com você, né? Então vamos ver essa trajetória, vamos ouvir a trajetória do Rafael Porto. Rafael, meu querido, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui nesse bate-papo, nesse espaço, compartilhando com a gente a trajetória. E eu já quero passar a palavra para você saudar a galera que está aqui assistindo. Bom, olá a todos. Eu agradeço ao ênfase e ao Dr. João Mendes pela oportunidade de estar aqui hoje, pela oportunidade de estar compartilhando aí a minha trajetória. Para mim também é interessante trazer isso para o pessoal que está estudando, porque realmente é uma fase, a gente sabe que não é fácil, né? Então é interessante a gente conhecer trajetórias, às vezes trajetórias distintas, de repente alguém se identifica com essa trajetória, minha é diferente, a da pessoa também é similar, então acho que isso é bem importante para a gente saber que a gente está no caminho certo, né? Muito legal, muito legal. É verdade, você falou uma coisa, pegar essa última frase sua, saber se a gente está no caminho certo, porque quando a gente ouve a trajetória de quem passou, né, cada um tem uma trajetória diferente, não existe uma fórmula mágica, mas existem algumas características que sempre são úteis para ajudar a gente a calibrar, né, a acertar ali no meio da estrada. Rafael, eu vou te fazer, vou começar fazendo a primeira pergunta, né? Você é juiz federal do TRF da Sexta Região e como foi a tua história, assim, desde que você começou a fazer. Eu vou fazer um conjunto de perguntas para você entender e vou te deixar livre para responder, né? Como é que foi a tua trajetória desde que você entrou na faculdade até se formar? Você, direito é a sua primeira faculdade única, ou você fez alguma antes, enfim, ou não? Você entrou no direito com a convicção de fazer direito, né? Ou foi por acaso e terminou indo? Você sempre quis ser juiz? Ou esse sonho apareceu depois? Enfim, conta aí pra gente como é que foi o entrar na faculdade, como foi a tua faculdade depois de formado até passar, quanto tempo foi esse processo, enfim. Então, acho que você entendeu o espírito aí do que a gente quer saber basicamente é a tua história. Certo. Bom, já no começo já é uma trajetória um pouquinho diferente, porque meu primeiro vestibular não foi para direito, meu primeiro vestibular foi para engenharia mecânica, porque meus pais são engenheiros formados em engenharia mecânica. Meu pai exerce, tem uma firma pequena de engenharia mecânica. Eu, na época de colégio, gostava mais de matemática, era a minha matéria predileta, então já fui mais ou menos sendo direcionado para seguir os passos, né, do meu pai, trabalhar com ele. Fiz vestibular, entrei aqui, eu sou de Belo Horizonte, entrei aqui na UFMG. E no primeiro ano eu logo vi que eu já fui vendo, na verdade, no primeiro semestre eu já fui vendo que não era bem aquilo que eu queria. Eu gostava muito da parte teórica, mas a parte prática não tanto. Eu tinha uma irmã mais velha cursando direito, tinha uma irmã mais nova que era só um ano mais nova, então quando eu entrei na faculdade ela já vinha no terceiro ano para poder fazer vestibular e ela também ia fazer vestibular para direito. E com isso eu fui vendo também um pouco como é que era e fui achando que talvez eu fosse gostar mais do direito. E aí eu
abandonei a engenharia ainda nesse primeiro ano, e fiz vestibular novamente no final do ano para entrar então para o curso do direito. E entrei, e aí desde o começo eu percebi que não vou dizer assim que eu morri de amores desde o início, não, mas eu fui percebendo que estava dando mais certo. Direito é um pouco mais, vamos dizer assim, maleável, né? É, talvez leve um pouco mais de tempo para a pessoa de repente ver que não é aquilo. Tem um campo muito vasto, então você consegue se adaptar melhor, né? E buscar aquilo que lhe agrade. Eu entrei na faculdade. Os primeiros anos eu fiquei, os dois primeiros anos principalmente, eu fiquei mais dedicado mesmo aos estudos, é, sem fazer estágio, digo assim. é, e aí fui fazendo, principalmente essas matérias de início de curso, propedêuticas, que curiosamente são matérias que me interessam, sempre me interessaram, gosto muito de filosofia principalmente, então foi o início que eu fui gostando. E aí depois eu entrei para um estágio num escritório de advocacia, no meio do curso, depois de 2 anos e meio, então os dois últimos anos, a segunda metade, 2 anos e meio últimos, eu estava nesse escritório e fui ficando nesse escritório, e aí fui entrando naquele ritmo de escritório, né? Quando a gente é estagiário, mas a gente acaba tendo o ritmo de advogado, passei o curso para o período noturno, e fui ficando, fui ficando. Depois que eu me formei, continuei lá advogando, é, e em princípio não pensava em fazer concurso público. Gostava da advocacia, gostava assim da dinâmica da advocacia, da emoção da advocacia, de ganhar e perder, de correr atrás de causas, de conseguir reverter situações. Era algo que eu me identificava e eu gostava bastante. Ainda gosto, na verdade, né? Ainda quando vejo, quando converso com amigos próximos, pessoas próximas que me contam, eventualmente eu dou alguma ajuda em algumas coisas, algumas situações, alguns palpites e depois acompanho o desfecho. Ainda é algo que eu vejo que ainda mexe comigo, sabe? A advocacia. E só que lá onde eu estava não tinha uma perspectiva assim era um escritório já estabilizado. Os donos eram pessoas já um pouco mais velhas, querendo ficar naquela tranquilidade. Eles tinham muitas empresas grandes que pagavam valor mensal, então não tinham assim a perspectiva de querer crescer, abrir sociedade, abrir para, né, novas frentes, pessoas mais jovens para entrar. Então fui percebendo que a situação ali não iria caminhar, e fui vendo que as pessoas que estavam lá há bem mais tempo do que eu ganhavam pouca coisa a mais do que eu. Fui vendo que eu iria ficar estagnado ali, ou pelo menos com receio grande de ficar estagnado. E aí eu falei, não, vou procurar alguma outra coisa. Fui vendo meus colegas de faculdade, alguns já passando em alguns concursos bons, meus contemporâneos, pessoal da minha turma. E aí eu pensei, vou fazer um concurso público que me permita continuar advogando. Então pensei o seguinte, não, vou fazer um concurso que eu quero continuar advogando, mas eu tenho lá o concurso que me dá, né, uma remuneração fixa, me dá uma base ali mais sólida, e também me projeta, né, para que eu possa, porque eu não tinha ninguém na minha família, nenhuma saída que eu pudesse assim ir por conta própria, né? E aí, inicialmente, seria a ideia, o concurso procurador do município aqui de Belo Horizonte, é um concurso que tem essa possibilidade de advogar. Mas aí eu falei, vou fazer um teste primeiro. Não saí ainda da advocacia, fiz um cursinho ali de 6 meses, um semestral, que na época ainda era presencial. Nem sei se ainda existe o Pretório, que era do Nelson Rosenwald aqui em Belo Horizonte. E aí, na época, era presencial. Eu fiz, falei, vou testar, vou ver como é que é, vou ver se é isso mesmo, vou conhecer. E aí fazia à noite, mas aquele esquema, eu trabalhava o dia inteiro, chegava já meio cansado à noite, então não conseguia absorver tanta coisa, mas eu fui sentindo como que era, como que funcionava, qual que era a dinâmica. E aí eu vi que realmente eu iria topar aquele desafio. Saí lá do escritório, mantive só alguns clientes que eram meus, continuei tocando, de pessoas próximas minhas, continuei tocando assim por conta própria, mas pouca coisa.
e fui estudar. E fiz, na sequência, eu ingressei num curso anual. É, e aí depois, nesse meio caminho, eu já percebi que eu queria a área federal. Aí já saí dessa coisa, vou fazer um concurso para. Não abandonei totalmente essa possibilidade de fazer um concurso, mas eu fui vendo que a área federal era mais assim, é, estava do ponto de vista de que você tinha mais ou menos um planejamento de estudos, os concursos aconteciam com certa frequência, era um concurso assim que você não precisava preocupar com algumas coisas que de repente no estadual você precisa preocupar, às vezes uma cobrança muito local, às vezes de assuntos muito locais, e aí acabei nesse meio caminho desviando a rota e me programei para a área federal. Então, basicamente, o meu objetivo principal, né, ficou sendo a Advocacia Pública Federal, a AGU, né, as quatro carreiras da AGU, Defensoria Pública da União. Ficaram sendo essas carreiras aí o meu objetivo. Aí eu peguei os editais dessas cinco carreiras, vi que o edital mais extenso era o da Procuradoria Federal, porque na AGU nós temos ali a Advocacia da União, que é para administração direta, a Procuradoria Federal, que é para administração indireta, autarquias e fundações, a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é execução fiscal, Procuradoria do Banco Central, que é a Procuradoria pequenininha, e a Defensoria Pública da União, né, que é outro órgão. A Defensoria Pública da União também tinha algumas coisas a mais, mas eram coisas que eu percebi que dava para estudar assim, numa reta final, direito penal militar, processo penal militar, eleitoral. Então, peguei como norte o edital da Procuradoria Federal e montei meu plano de estudos baseado no edital da Procuradoria Federal, e com isso eu conseguiria cobrir os outros certames todos, mas ao mesmo tempo, como caía penal, processo penal, não com tanto ênfase, com tanta profundidade, mas eu fui estudando também essas disciplinas, eram disciplinas que eu já gostava mais mesmo, então já tinha uma certa facilidade. Então eu também fiz, embora não fosse o foco principal, procuradorias estaduais e defensorias públicas estaduais. Também estava aberto a essa possibilidade. Mas eu fiz basicamente o seguinte: nesse primeiro ano que eu fiquei fazendo o curso anual e que eu fiquei montando o meu plano de estudos, depois eu vou falar um pouco sobre como que era esse plano de estudos, como é que eu montei, como é que funcionava no dia a dia, né? Mas no início eu optei por não fazer concurso. Eu falei, eu não vou fazer concurso porque eu não vou passar, né? Eu vou dar com a cara na porta. Às vezes a gente pensa o seguinte: eu estou mais ou menos bem preparado ali, quase passando, por exemplo, para a AGU. Então, eu vou fazer um concurso aqui de analista, eu vou passar, né? E não vai, porque são outros, né, métodos de estudo totalmente diferentes, outro estilo de cobrança e vice-versa, né? Quem está no topo ali passando para analista, dificilmente vai conseguir passar para essas outras carreiras, e o contrário também, né? Então, eu falei, não vou, porque eu vou ficar na cara na porta, aquilo vai me abalar, eu vou ficar alguns dias para me recuperar, então vou optar por. Isso não foi assim uma decisão que eu tomei sozinho, eu conversei com colegas que estavam ali estudando, isso é uma dica até que eu dou. Na época que eu entrei no cursinho e comecei a estudar, eu fui vendo, identificando pessoas conhecidas minhas que tinham ali um perfil parecido comigo, da forma de estudar, e foram contemporâneos meus de faculdade, e fui colando ali neles para ir acompanhando o que que eles estavam fazendo, como que eles estavam estudando, qual que era a metodologia deles de estudo, e fui copiando, né? Copiando um pouquinho ali do que eles iam me passando. Isso eu acho que é importante você colar em pessoas que você está vendo que estão ali a ponto de bala de passar, estão passando ou estão a ponto de bala de passar. Porque às vezes a gente vai. Eu me recordo uma vez que às vezes no cursinho o pessoal pensa muito o seguinte: fulano está estudando para concurso tal. Ele está estudando para a magistratura, está estudando para o Ministério Público. E na minha época tinha uma pessoa, ela está estudando para a magistratura federal. O simples fato de ela estar estudando, o pessoal já imaginava que
só o fato, estou estudando para esse certame, já o colocava num patamar ali. E às vezes a pessoa, né, eu fui conversar, ela falava, estou 10 anos que eu estou estudando para a magistratura federal, nunca passei na primeira fase. Então ela está fazendo alguma coisa, ou não está fazendo, ou está fazendo alguma coisa muito errada, mais possível que não esteja fazendo. E eu falava com o pessoal, gente, vocês estão pegando dica com uma pessoa que está 10 anos estudando para uma carreira e não passou na primeira fase só porque ela está estudando para essa carreira, né? E às vezes uma pessoa que vocês estão, ela está estudando para uma carreira que vocês consideram menor, vamos dizer assim, que hoje em dia nem é mais, né? Mas assim, nessa época tinha uma diferença remuneratória mais considerável. Só que essa pessoa está passando, né? Essa pessoa está conseguindo passar. Então, é melhor a gente olhar com essa pessoa que está conseguindo passar, né? Aí, foi uma coisa também que eu fiz de ir atrás, dessas pessoas que estavam já ali, ponto de bala e no ritmo de passar, que fui pegando, colhendo essas dicas. Então, eu fiquei ali um ano, mais ou menos, só estudando, fazendo esse curso anual, preparando meus cadernos e paralelamente estudando e indo preparar meu material para depois, então, eu dar a largada e realmente tentar concurso quando eu já tivesse num nível de pelo menos concorrer, né? De pelo menos conseguir disputar e não sair dali tão abalado, porque eu acho que isso é importante também. A gente tem que cuidar muito dessa parte psicológica, porque é preciso você estar com um psicológico forte, porque são muitos desafios, é muita renúncia, né, nesse período. Você tem que abdicar de muita coisa, você tem que ter uma dedicação muito, muito pesada, né, ali, aquilo, e você tem que saber lidar com os reveses que podem ser muitos, né? Podem ser muitos e enxergar que novas chances vão surgir rápido, estão sempre aí. É diferente de você, por exemplo, não passar no vestibular, que às vezes só pode tentar no ano seguinte, de uma instituição, alguma coisa que acontece com uma maior distância no tempo. Não é o caso do concurso público, que está ali sempre tendo oportunidades. Então, uma derrota você tem que jogar para. Eu costumo falar assim: chora um dia, né? Uma manhã, chora, descarrega e tal, e já dá a volta por cima e segue em frente, porque as novas oportunidades virão e normalmente esses concursos são concursos em que as pessoas que vão passar, elas já vêm estudando há muito tempo, né? Então você tem que entender também que que você vai construindo ali a sua bagagem, o seu repertório, vai aumentando ali as suas possibilidades e uma hora vai confluir ali para começar a dar certo, né? Perfeito, perfeito. E, e aí você, então você sai da advocacia, faz lá o semestral, depois resolve fazer o anual, né, no pretório. Aliás, eu dei aula no pretório também e conheço o Nelson Roosevelt. A gente foi parceiro do pretório aqui no Rio de Janeiro, presencialmente no Rio de Janeiro, e tenho um carinho muito, muito, muito grande pelo Nelson. O Nelson é um cara espetacular. Quando eu fui fazer o doutorado lá em Coimbra, uma feliz coincidência que eu tive foi que o Nelson estava no mesmo período em Coimbra fazendo o PhD dele, né? E aí a gente teve a oportunidade de estar junto, enfim, é um querido mesmo, né? É, e aí você então falou que usou o primeiro ano para fazer um planejamento. A gente vai voltar a essa questão do planejamento depois. A minha pergunta para você é a seguinte: e aí, depois do primeiro ano, o que aconteceu? Quanto tempo, vamos lá, quanto tempo você levou para passar, né? E aí depois do primeiro ano, como é que foi, né? Desse primeiro ano de estudo? Então, esse primeiro semestre que eu fiz ainda conciliando com a advocacia foi o segundo semestre de 2007. Então, segundo semestre do ano de 2007, eu vou para o pretório, faço o semestral. Depois fiz o anual em outro cursinho. Aí depois foi quando começou a ter aquela transmissão via satélite. Então a gente tinha, na época, os que transmitiam via satélite, antes ainda do período
de ser pela internet, né? De ser a aula já gravada, que você podia assistir no seu tempo. A gente ia para a sala do cursinho e havia uma transmissão via satélite do Rio, São Paulo, Salvador, dependendo ali de qual fosse o cursinho. E aí, isso foi no ano de 2008. Eu fiz o anual no ano de 2008. A partir do primeiro semestre de 2009, eu comecei a testar, comecei a ver que estava conseguindo desempenhar, desenvolver bem, e aí comecei então a abrir, aí eu comecei a fazer muitos. Aí eu fiz os concursos que foram começando ali no ano de 2009, só que demoraram um pouco. Por exemplo, o concurso da Defensoria Pública de Minas, ele teve largada no primeiro semestre de 2009. Foi um concurso que demorou, ficou suspenso um tempo, que eles perderam umas provas, um examinador perdeu umas provas, o concurso parou. Então demorou um pouco. Foi um concurso no qual eu passei. Passei nesse concurso, que iniciou em 2009. Depois outros que foram no segundo semestre de 2009. E aí teve um concurso também da AGU-AU em 2009, no primeiro semestre de 2009. Esse concurso eu fiquei por pouco de conseguir passar para a segunda fase, muito pouco, foi questão assim de uma, duas questões, muito pouco mesmo. E aí eu comecei no ano de 2009, ano de 2010, a fazer vários, e aí chegou um momento em que eu comecei a passar, e aí comecei a passar em vários e comecei a ficar. Eu me recordo de ter ficado. Eu lembro que eu conversei com um amigo meu, que eu estava indo fazer uma prova de segunda fase da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e falei com ele: ah, eu tinha passado a primeira fase, na época ainda era discursiva a primeira fase, que a gente chama de prova aberta, né? E passei da primeira fase, fui fazer a segunda fase. A segunda fase era subdividida em três etapas, né? Tinha a civil, acho que a primeira, a segunda penal e a terceira de direito público. E eu falei com ele, acho que eu não vou passar, porque é um concurso, né, muito específico, cobra muito doutrina local. E aí ele me falou, mas qual foi a última vez que você foi reprovado num concurso? Aí eu parei para pensar nessa época e fui ver realmente que tinha um ano que eu não era reprovado em nada, em nenhuma etapa, sabe? Então eu saí, consegui sair de um estágio em que, né, é, não passaria em nada ali no começo, para depois conseguir entrar. E aí, como eu tinha feito essa programação, e comecei a ser aprovado, e consegui ser aprovado em concursos um pouquinho diversificados dentro dessa meta que eu tinha colocado. Por exemplo, Procurador do Estado de São Paulo, Defensoria Pública de Minas, essa do Rio, eu fui até a última etapa da segunda. Passei na de civil, depois passei na de penal, perdi na de direito público. E o concurso da magistratura, o que eu passei, é, ele começou no segundo semestre de 2009. Mas ele demorou bastante também. Depois teve uma situação curiosa ali, que ele ficou parado um tempo. Então ele só foi ser concluído, a gente foi fazer a prova oral só em janeiro de 2011. Então ele começa a primeira fase, acho que foi em outubro de 2000, setembro, outubro de 2009. É, e foi mais ou menos assim, em relação à magistratura, eu costumo brincar, tem até uma música que fala disso, que era um sonho que eu não sabia que eu tinha, né? Que o medo escondia ali, né? O receio, então assim, até de falar para as outras pessoas ou de falar até para mim mesmo, eu deixava aquilo ali em off. E depois eu fui ver realmente que era uma carreira que eu talvez fosse gostar mais, e acho que foi. Embora eu passei pela Defensoria Pública, né, da União também, tomei posse, exerci, gostei bastante, gostei bastante. Tem o lado de você trabalhar com pessoas carentes, eu acho que é muito positivo na defensoria, você se realiza ali, né, fazendo o seu trabalho e ao mesmo tempo ajudando as pessoas que precisam mais. A advocacia pública, eu acredito que eu também gostaria bastante. Mas acho que a magistratura foi um pouco isso. Mas eu fui assim, foi até curioso porque
eu tinha feito esse concurso da GUAU no começo do ano e tinha ficado ali por pouco. E aí, quando veio outubro, falar, tem concurso TF1. Na época ainda era o Tribunal da Primeira Região, que desmembrou, né? Para ser essa região tem 2 anos. Eu estava morando em Brasília. Eu falei, vou fazer a prova, não preciso viajar. Só chegar lá e fazer. Eu vou fazer a prova para ver como é que é, para testar, para sentir como que é. Só que eu não sabia assim exatamente que eu tinha tido uma evolução grande ali, né? Do começo daquele ano para o final. De algumas coisas que depois até eu vou explicar em relação ao método de estudo. Mas aí eu fui fazer apenas para sentir como que era o concurso, imaginando, o meu é o próximo, né? Eu vou lá, testo, vejo como que é e me preparo para o seguinte. E aí eu fiz a prova. E eu lembro que eu fiz, antes das anulações, eu tinha feito 69 pontos em 100, acertado 69 questões. E eu não fazia ideia de como que funcionava o corte. Então eu via o pessoal falando, eu nunca fiz os concursos da magistratura estadual, mas eu vi o pessoal comentando do corte aqui em Minas, que era na casa de 70 autos, 80. Imaginava que fosse ser a mesma coisa, né? E aí eu lembro que na época a gente usava muito o Correio Web, né, para postar lá e o pessoal fazia ranking, tudo. E eu postei, ó, gente, só para contribuir aí para o ranking, acho que não vai dar para passar, mas eu fiz 69. Postei, como brinca, postei e saí correndo, né? E aí voltei lá uns dias depois, tal, e o pessoal tava me esculhambando lá, falando: "Ah, como é que você fala isso? 69, lógico que você já passou para a segunda fase e tal". Eu fui ver que eles estavam especulando o corte em 63 antes das anulações. Eu acabei subindo de 69 para 71, o corte foi 64. Eles acertavam bem, né, lá no Correio Web. Eles conseguiam fazer lá, conforme o número de notas, eles já tinham lá uns critérios e tal, eles acertavam muito próximo ali do que seria o corte. Aí eu falei, bom, passei para a segunda fase, agora então, né, eu vou ter que estudar para a segunda fase. A segunda fase estava prevista só no finalzinho de dezembro. 18, 19, não, 19 de dezembro era a P2, e na volta do recesso, 7, 8 de janeiro, 8 e 9 de janeiro, era a sentença civil e a sentença penal. Aí eu fui atrás de uma conhecida minha que tinha passado no último concurso da primeira região, perguntar para ela o que que eu fazia, como que eu estudava, e aí ela me passou, ela falou, você tem que focar na banca, você tem que estudar a produção bibliográfica da banca, a produção jurisprudencial da banca, e focar mesmo na banca, que é o que vai te tirar, tirando, lógico, a preparação, né? Que você já fez genérica, mas essa específica da banca. E aí nós montamos grupos, na época até era no Yahoo Groups, eu lembro, a gente montou com o pessoal que tinha perspectiva de ter passado, tudo. Fomos montando, dividindo os trabalhos, correndo atrás. Eu estava em Brasília, então corri atrás da tese de doutorado de um dos membros da banca. E aí fiz esse estudo bem direcionado e na época funcionou muito bem, porque realmente as questões vieram bem em cima do que eh, os membros da banca tinham como produção. A gente na segunda fase, na P2 a gente já conseguiu identificar. Na sentença civil foi bem em cima de decisões. Ele juntou umas 3, 4 decisões, montou um caso e aplicou na sentença civil. A sentença penal também. Eles fizeram uma ligeira modificação num caso que tinha sido julgado ali nos tempos mais recentes e eu também consegui, né, com base nisso, desdobrar e aí foi dando certo. O concurso demorou um pouco, mas aí nesse meio tempo eu fui passando em outros, né? Passei na DPU, passei na GU, até terminal da magistratura. Então, é, você falou que o da magistratura ele começou em outubro, né? Que você falou, 2009. Outubro de 2009. E aí ele terminou em janeiro de 2011, né? Isso. Então a gente tá falando aí de pouco mais de um ano, né? Um ano e alguns meses, né? E nesse período você passou em outros concursos. Quais concursos você efetivamente passou? Independente de ter tomado ou não posse, mas que você passou. Eu contei aqui, foi a DPU que você chegou a tomar posse. E mais o que que você passou? Eu passei na AGU, Procurador Federal, que era o
meu foco principal, né? Era o meu plano de estudos foi feito em cima do edital da AGU, Procuradoria Federal. Você Esse chegou a, foi. to- Você chegou a tomar posse, não? Não, eu fiz. Na época o curso de formação ainda era eliminatório, eu fiz o curso de formação. E aí, só que a DPU conseguiu dar posse ainda em 2010, que era ano eleitoral. Eles homologaram o concurso até acho que tinha que ser até 1º de julho, eles homologaram e deram posse já na sequência. A AGU não conseguiu homologar, porque ainda tinha que fazer o curso de formação, e aí o concurso ficou para começar a nomear em 2010. E aí, quan- não, em 2011. Aí quando veio 2011, seguraram um pouco o orçamento, né, que aí era novo governo e tal, deram uma segurada no orçamento, não nomearam de cara. Quando eles começaram a nomear, mesmo, eu já tinha tomado posse na magistratura, eu tinha saído da DPU para a magistratura. Aí eu pedi final Entendi. de fila É, e, e fui. legal. Passei aqui também da Defensoria Pública do Estado de Minas, é, passei para advogado da Caixa Econômica Federal, na época para lotação em Brasília, Uhum, e outros que eu acabei abandonando ali no meio do caminho, porque coincidiram datas. Caso mesmo, Procurador do Estado de São Paulo. Eu tinha passado bem na primeira fase, segunda fase coincidiu a mesma data de uma outra prova. Eu tive que não fazer, né, a segunda fase. entendi. Entendi. Então, assim, o- pegando como referência a magistratura, você começou a estudar ali no segundo semestre, né, de 2007. Aí foi segundo semestre de 2007. Todo o ano de 2008. 2009, você começou a fazer concurso, efetivamente. Começou a fazer várias provas, enfim. 2010 também. E você tomou posse em 2000, início de 2011. Então a gente pode colocar aqui 8, 9, 10 como anos inteiros, metade de 2007. Então, assim, do momento que você começou a estudar até passar, foi o quê? Uns 3 anos e meio, mais ou menos. Até Foi mais ou passar na menos isso. magistratura, efetivamente. Até eles darem posse foi 2008, 2009 inteiro, 2007 meio ano, né, que eu comecei o curso em agosto, e 2008, 2009, o concurso da magistratura começa em outubro de 2009, né, mas ele dá posse em março de 2011. Isso, considerando o marco final, né? Não o início do concurso, mas o marco final, que é a prova oral ali, são 3 anos e meio, mais ou menos. 3 anos, 9 meses, é. É, tá. Só anotar isso aqui, que isso aqui é importante, tá? É, legal, cara. Vamos falar então sobre métodos de estudo, né? Como foi pra você? Como é que foi? O que que deu certo, o que que deu errado, enfim, como é que foi o teu método de estudo? Então, eu costumo dizer o seguinte: quando eu resolvi estudar para concurso, eu só sabia estudar, quer dizer, só sabia estudar não, mas o meu método de estudo da minha vida inteira foi fazendo resumo. Eu consegui absorver escrevendo. Cada um tem um método. Minha irmã mais nova, por exemplo, que também passou em concurso público, ela estudava dando aula para si mesma na frente do espelho. Então ela pegava o conteúdo e ia se dando aula na frente do espelho. E eu sempre estudei fazendo resumo. E eu ia fazendo resumos. Então, por exemplo, para o vestibular, que eu ia fazendo? Eu resumia o conteúdo ali da matéria, depois fazia um segundo resumo do resumo, depois fazia um terceiro resumo, e no final eu fazia resumos como se fosse, na verdade, assim, fichamentos bem curtos, esquemas, de coisa que eu ia ler na véspera da prova. Então, para mim, foi, inclusive, não foi difícil, eu, por exemplo, é, fazer o vestibular no ano seguinte, porque eu tinha os meus resumos para fazer revisão, né? Então, na época, eu lembrava disso. Falei, olha, porque eu tinha feito vestibular num ano e tinha ido para o ano seguinte para fazer um outro vestibular, não tão preparado, às vezes, quando você está no terceiro ano, né? Inclusive, eu fiz um intercâmbio no primeiro semestre, então eu voltei, só fiz cursinho durante poucos meses. E aí eu percebia que o que tinha me ajudado muito era eu ter os meus resumos. Por que que eu digo os meus resumos? E não um resumo.
qualquer que você acha no mercado. Porque tem conteúdos que para mim são óbvios e para você não, e vice-versa. Para você são óbvios, você já trabalhou com aquilo, você já fez um caso, já teve alguém na família, enfim, né? Então, quando eu fazia o meu resumo, eu colocava só as coisas que, ó, isso aqui eu preciso ler de novo. Isso aqui eu não preciso ler de novo, não entra no meu resumo. E aí colocava só os pontos. Então, eu fazia uma revisão em cima do que eu precisava ler de novo e não estava absorvido. À medida que eu ia lendo aquilo, aí que eu ia absorvendo, né? Porque eu estava batendo em cima exatamente daquilo. E muita gente falou comigo: não, não, concurso público não dá certo estudar fazendo resumo, é muito demorado, é melhor você grifar livro, melhor você fazer isso. Aqueles métodos, você tem que alternar lei, jurisprudência, doutrina ao longo de uma semana de estudos, ou mesmo do dia de estudos e tal. E eu falei: não, vou fazer um teste, o jeito que eu sei estudar é fazendo resumo, sempre funcionou bem para mim, sempre deu certo até hoje. Falei: eu vou fazer dessa forma. E aí eu fiz o planejamento de estudos, incluindo leituras de doutrina e resumos de livros das principais disciplinas. Então, por exemplo, a área federal, constitucional, administrativo, eh, tributário, penal, processo penal, penal parte geral, né? Processo penal, crimes federais, que tinha, né, um livro específico, eh, civil, tirando sucessões e família, processo civil, eu fui fazendo resumo dessas principais disciplinas, eu resumi um livro. Resumia um livro e lia alguns e enfocava muito na doutrina. Por quê? Porque eu sempre gostei muito de ler, né? Foi até uma das coisas que me fizeram despertar de que direito talvez fosse dar certo para mim. Até hoje gosto muito, né, de ler, ler, ler. Para mim eu tenho facilidade de ler doutrina. Ler lei eu tinha dificuldade para ler a lei. Não é que eu não digo, eu falo com as pessoas, com os alunos, que eu acho que é muito importante, muito mesmo. Mas eu tinha dificuldade, não rendia. Então, para mim, era mais fácil eu tentar absorver a lei através da doutrina do que ficar ali naquela coisa que, para mim, era maçante e eu não conseguia progredir. Não significa que eu não tenha lido, eu li a Constituição algumas vezes, né? Alguns dispositivos, principalmente quando eu, por exemplo, quando eu fazia caderno, eu ia fazendo, ó, dispositivo tal, nos resumos também, e depois ia, né? Acabava lendo um pouco a lei. É, mas eu formatei o estudo dessa forma e como eu tinha o dia todo para estudar nessa época, estava 100% dedicado a estudar, que é o que muita gente não tem, né? Mas eu na época tive essa oportunidade. Eu colocava uma matéria por turno. Então dividia o dia em três turnos, manhã, tarde e noite. Uma matéria de manhã, outra matéria à tarde, outra matéria à noite. Eu achava legal porque com isso eu conseguia mudar um pouco o ritmo, mudar um pouco a cabeça, que às vezes você estudar uma disciplina só o dia inteiro, você chega um momento que você está ficando cansado. Então, na hora que eu estava começando a ficar cansado, eu já ia mudar para outra disciplina, e às vezes eu estava curioso, que eu tinha lido alguma coisa na véspera, tinha parado ali no meio e estava curiosidade aguçada para continuar, vou retornar àquela matéria. Então eu ia fazendo dessa forma. E aí eu montei um planejamento assim, eu sou um pouco metódico com isso, mas eu montei um planejamento ao longo do tempo e coloquei, ó, vou resumir livro tal. Então, por exemplo, vou resumir um livro de direito civil na parte da manhã, à tarde eu vou ler um de direito constitucional, à noite eu vou ler um direito administrativo. Então eu ia fazendo essas alternâncias, montando ali, olha, se o livro tem tantas páginas, eu consigo resumir em média tantas páginas por dia, ler tantas páginas por dia. Eu faço o planejamento aqui, fui fazendo isso, olha, primeiro mês, segundo mês eu vou pegar esses livros aqui. No segundo mês eu já vou entrar nesse. Fui seguindo ali aquele roteiro, aquele cronograma e fui conseguindo fazer. Então eu, em média, por cada turno, eu conseguia resumir 25 páginas de um livro, em cada turno. Se fosse leitura, eu conseguia ler em média, né? 50 páginas é, por, por turno. Então, por exemplo, é, usando um turno só, 25 páginas, em 10 dias eu tinha resumido 250 páginas. Em 20 dias eu tinha
500, em um mês, 750 páginas, normalmente seria um livro, por exemplo, de direito penal parte geral. É, e aí, com isso, eu fui produzindo esses resumos. Uma coisa para mim também que funcionou bem à época, embora talvez não seja tão recomendado, por isso que eu até falei que a minha trajetória é um pouco diferente. Eu lembro que quando eu entrei no cursinho, eu colei num amigo meu, que foi contemporâneo meu de faculdade, hoje ele até é procurador da República, e ele, conversando sobre informativo, como é que eu fazia, que na época a gente tinha que estudar os informativos do STJ e do STF, caía muito, né? Principalmente prova CESP, da CESP, hoje Sebrasp, né? E aí ele me mostrou, ele falou, olha, esse aqui é o resumo que eu fiz do informativo, do último informativo do Supremo. Aí me mostrou, era meia página de um caderno, era o resumo que ele tinha feito. Aí ele falou, bem, esse aqui, ó, ele estava na mão, um outro, é o resumo que o fulano de tal ali, que ainda está meio engatinhando nos estudos, fez desse mesmo informativo. Aí o resumo do fulano tinha quase 2 páginas escritas, né? Resumo feito a lápis. Ele falou, ou seja, o meu resumo tem ali menos de meia página, o do cara tem 2 páginas. Para piorar a situação, o que tem no meu resumo, algumas coisas que são cruciais, não tem no dele, né? Ele não colocou no dele, porque ele não consegue ainda interpretar o informativo e ver o que que tem ali de novidade mesmo, o que está mudando, o que que eles colocaram, né? Quais são os pontos chaves ali daquele informativo. Então, com isso, eu percebi o seguinte: falei, não adianta eu entrar nos informativos enquanto ainda estou cru, né? Enquanto ainda não ganhei um pouco mais de caixa, um pouco mais de corpo. Então, eu deixei para estudar informativo já na parte final. E, e quando eu falei lá atrás, o que que aconteceu? Quando eu fiz o concurso da GU-AU no começo de 2009, eu não tinha ainda, eu acho que eu tinha acabado de começar a estudar os informativos. Então, eu perdi muita questão de jurisprudência nessa prova. Quando veio a da magistratura, aí eu comecei a estudar informativo um turno do dia e rapidamente eu consegui progredir. Quando veio o concurso da magistratura, aí eu já tinha concluído, eu estava muito próximo ali eu fui fazendo de frente para trás, né? Fui pegando os mais recentes, porque eles caem mais, e jogando até 3 anos para trás, que era o que a gente recomendava na época, os últimos 3 anos de informativo, mas o volume maior é do último ano. Aí, quando veio a prova da magistratura, eu já tinha feito. Então, por isso que eu dei esse salto muito grande do começo de 2009. Eu já tinha feito uma base doutrinária boa, já tinha construído ali uma base boa, mas me faltava ainda essa parte da jurisprudência. Aí foi o salto que eu dei. Então foi uma coisa que eu fiz. Eu deixei primeiro, eu construí ali um arcabouço teórico melhor, para depois eu ter condições de fazer a interpretação dos informativos e absorver realmente o conteúdo deles, né? É. Cara, eu acho fantástico, porque assim, o que você está dizendo vai ajudar a gente a quebrar alguns mitos, né? Tirar alguns tabus. O primeiro tabu, e você mesmo já foi na veia quando você falou isso, é a questão do resumo, né? Porque muita gente fala o seguinte: ah, não dá para estudar fazendo resumos, porque você vai perder muito tempo. E você falou exatamente isso. Só que você entendeu, e eu acho que isso foi uma sacada brilhante, você entendeu que tudo bem, pode até ser que perca um pouco mais de tempo se comparado com o grifo, mas é o que funciona para você, né? E aí você ficou fiel àquilo que você sabia que funcionava para você, porque já tinha dado resultado lá no vestibular, enfim. Enfim, então eu acho muito legal isso e fica essa orientação para o pessoal que está assistindo aqui agora. Eu, João, particularmente, quando oriento, eu sempre falo o seguinte: olha, a técnica de fazer resumo, ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela pode dar um pouco mais de tempo. Mas se a pessoa tiver, como você tinha, um tempo um pouco mais disponível ali para trabalhar isso e paciência para construir essa base, eu acho que vale muito a pena, porque você leva um tempo inicial construindo, mas depois você ganha lá no final, né?
porque eu quero perguntar isso para você daqui a pouco, sobre a questão das revisões, né? Então eu acho que o primeiro ponto foi isso, que eu acho que você falou que é bem legal. Outro ponto que você falou foi quando você falou o seguinte, você fez uma base doutrinária sólida, né, para só depois ir para os informativos. E, e de novo, não tem fórmula mágica, mas existe um conceito nisso que você falou que é fundamental, que eu bato muito essa tecla, que é você precisa ter o alicerce, né, a base bem construída. Que é você saber os conceitos fundamentais, saber Porque senão a pessoa pega o informativo, como você falou muito bem, né? A pessoa pega o informativo, ela sequer sabe o que ela está lendo, né? Enfim, tem gente que me pergunta, professor, eu devo começar a ler os informativos desde o início? Eu falo assim, ó, eu até acho que deve começar. Mas não se pressiona muito de tentar entender tudo de tudo. Vai lendo para manter o ritmo de leitura, enfim. Mas você só vai começar a entender de verdade depois que você construir uma boa base, né? Muito bacana isso. É, legal você ter falado como você não focou nos informativos no primeiro momento. Quando você começou, você fez um estudo retroativo, né? E acho legal você ter falado do estudo retroativo, porque tem gente que me pergunta, professor, vou pegar o informativo de um ano para cá, ou de dois, ou de 3 anos, como foi o teu caso, 3 anos. Então a pessoa quer começar lá de trás para tentar se atualizar aqui na frente. Eu acho que tá errado. E aí eu concordo contigo. Começa com o de hoje. E aí, conforme for dando o tempo, você vai indo para trás, né? Acho que isso é fantástico. E aí, Rafael, eu queria te perguntar sobre a questão da revisão, né? Porque imagino que você fez o resumo não apenas para aprender no ato de fazer resumo, porque isso já é uma forma de aprender, mas imagino que você também tenha usado o resumo para fazer revisões posteriores. Como é que foi isso? Você fazia revisão periodicamente? Não havia uma metodologia para fazer revisão? Enfim, me fala um pouco sobre esse assunto. Então, eu costumo dizer que a gente tem que adaptar a nossa realidade, né? Como você bem disse. Eu não vou dizer assim, ó, o resumo vai funcionar para qualquer pessoa. Não. Funcionou bem para mim, conheço outros casos também que funcionaram bem, de pessoas próximas que também passaram em vários concursos, em concursos concorridos, que estudaram dessa forma também porque para eles funcionou mais. Uma outra questão também é essa que você falou da questão do tempo. Eu tinha um tempo disponível que era poder estudar o dia inteiro, e eu efetivamente estudava o dia inteiro. Estudava de segunda a sábado em 3 turnos. No domingo eu tirava um turno, às vezes dois. Então estudava. Eu basicamente acordava, tomava um café, estudava ali na parte da manhã 4 horas, 4 horas e pouco. Parava para almoçar um pouquinho, dava uma descansada, voltava. Depois terminava mais um turno, tomava um café, tomava um banho e ia estudar à noite até é, é, concluir, né? Então eu Então, tinha. desculpa te interromper. 4 horas de manhã, de tarde, de noite, quantas horas? Aproximado, só para ter uma ideia. Variava ali para mim por dia entre 12 a 14 horas de estudo. Não estou dizendo líquido, não, né? Porque eu não chegava a cronometrar para ver o líquido, que às vezes a gente começa como eu digo, pensar na moda bezerra, começa a viajar, e aí a gente começa a pensar em outras coisas, a gente sai ali um pouco, né? Mas assim, que eu estava ali disponível, a pão de bala e tentando, né, seguir ali a concentração, normalmente eu ficava com essa dedicação. 4 a 4 horas e meia por turno, então ali entre 12 e 14 horas, de segunda a sábado, feriado. Eu lembro que eu cheguei a estudar até dia 24 de dezembro, até lá, lá pelas 8 horas da noite eu cheguei a estudar, porque estava próximo, né, de concursos que eu iria concorrer. Só no domingo eu tirava um turno, às vezes dois, dependendo do que eu fosse fazer, mas eu estudava um pouco no domingo também. Às vezes deixava alguma coisa mais light ali para domingo. E então o que que acontecia? Eu consegui cumprir um cronograma de estudos, fazendo resumo das principais disciplinas, lendo livros das principais disciplinas, num espaço de tempo curto. Então, ali em questão de 1 ano e meio para 2 anos, eu tinha cumprido o cronograma todo. Então, com isso, eu tinha um material atualizado. Porque, por exemplo, se você vai estudar para fazer resumo e você tem só 4 horas disponíveis no dia, é, esses
2 anos que eu levei vão se transformar em 5, 6. E aí, quando você chegar no final desses 5, 6, aquele seu material já não vai estar tão atualizado mais, né? Quando você começou lá de trás. Então, também tinha essa questão. Eu sabia que eu iria conseguir, pelo cronograma, cumprir aquele planejamento num espaço relativamente curto de tempo, em que meu material ainda estaria, bem atualizado. E aí eu fazia ali os resumos, no computador, que aí eu conseguia inserir, informações. Então mudava alguma coisa, eu ia lá no resumo e inseria aquela informação. Surgia uma jurisprudência nova, informativo novo, eu ia lá e inseria no material. Precisa ser um material também editável, né? Se for fazer à mão, fazer a lápis, para você conseguir desmanchar e incluir. Se for fazer os meus cadernos, por exemplo, eu fazia, à mão a lápis. Então depois eu ia inserindo informações, depois fui fazendo, condensando. E aí, quando eu, vamos dizer, em 2 anos, eu montei um material, que estava pronto ali para. Tanto como você falou, eu aprendi fazendo resumo, absorvi muita coisa já fazendo resumo, e como eu colocava no resumo aquelas informações que eu sabia que eu precisava ver de novo, eu lia aquilo né, na reta final de prova. Então, quando eu fui fazer, por exemplo, a DPU e a AGU, os que eu passei, que foi no primeiro semestre de 2010, eles saíram, o edital no finalzinho de 2009, dezembro, os dois de 2009, e aí eu programei de, faltando ali 2 meses para eles começarem, de fazer a revisão. Então, na revisão, o que que eu fazia? Eu continuava vendo os informativos que estavam saindo, não deixava, né, de ver, lia os resumos que eu tinha feito dos informativos, os resumos que eu tinha feito da doutrina, meus cadernos, se eu ainda não tivesse feito um cotejo, que eu comecei também a fazer o quê? Eu pegava o resumo que eu tinha feito, pegava o meu caderno, pegava o resumo dos informativos e ia condensando isso num material só. Mas eu não tive tempo de fazer isso em todas as disciplinas, mas era uma etapa seguinte que eu faria. Então pegava, por exemplo, eu fiz o resumo de um livro de constitucional, tenho meus cadernos, né, do cursinho de constitucional, o que tem de jurisprudência aqui nos informativos, dos resumos, ia fazendo o cotejo entre eles e montando um material, vamos dizer assim, vitaminado, né, gordinho ali, para o resumo. E aí na revisão eu fazia isso, e em cima dos meus resumos, é, e pegava exercícios, normalmente da mesma carreira, da mesma organizadora, né? Então era CESP, Sebrasp, vamos supor, por exemplo, DPU e AGU eram CESP. Então pegava, os últimos concursos da AGU, às vezes de procurador do Estado também aplicados pelo CESP, que tinha muita coisa que era comum. Da Defensoria Pública, a mesma coisa, pegava, concursos da Defensoria Pública Estadual que tinham sido aplicados pelo CESP, de carreiras ali similares também, eu pegava as provas e fazia, resolvendo, que é uma coisa que eu também digo, a gente tem que, enfocar muito na examinadora, porque, por exemplo, na minha época, a gente tinha CESP, Sebrasp, não tinha a FGV, aplicava poucos, hoje ela tem muito mais. A FCC, que era a Fundação Carlos Chagas, né, que eram as duas nacionais mais fortes, e aí algumas outras, específicas locais. Aqui em Minas a gente tinha a FUMARC, que era da PUC Minas, tinha a Fundep, que era da UFMG. E a prova, por exemplo, comparando a FCC com a CESP e Sebrasp, elas eram muito diferentes, porque a FCC era muito memorização de legislação seca. E o CESP e Sebrasp era muito, informativo, jurisprudência, muito, 40% da prova. E, o que caía de lei era aquela lei que você lê num livrinho ali de doutrina e tal. Não estou falando doutrina sofisticada, não. Até importante pontuar isso. Estou falando doutrina para concurso, né? Livros, manuais voltados para concurso público. Era o que eu estudava de doutrina, era isso aí. Não era assim, vou estudar constitucional, vou estudar Canutilho. Não, estudava, livros voltados, vamos supor, Pedro Lenza, né, que é um livro voltado para, esquematizado para concurso.
ou outros, né? Conforme o gosto da pessoa, que isso também é importante, né? Você se identificar com o autor, gostar da forma de escrever dele. Não é obrigatório que você siga o mesmo autor que a outra pessoa seguiu. Às vezes você não gosta daquele autor, mas é importante que você vá atrás desse tipo de doutrina, preparando ali para concurso. E aí, na revisão, eu conseguia, quer dizer, ver o conteúdo todo no meu resumo, porque no meu resumo só estava o que eu precisava ler de novo, o que não estava lá era o que já era óbvio para mim. Testava aquilo ali com questões de concurso, elas se repetem com algum grau ali, algum percentual. São questões que se repetem, ou se repetem, eu digo, não é que a questão seja exatamente a mesma, mas eles mudam alguma coisa ali na questão e você consegue descobrir com base naquela que você fez. Muitas vezes a gente guarda mais a questão que a gente errou do que a que a gente acertou, né? Então era uma coisa que eu também dizia, é importante você entender a questão, quando você faz a questão alternativa por alternativa. Ah, eu acertei essa questão. Não, mas olha ali as que estão erradas. Você sabe exatamente por que que elas estão erradas? Ah, não, não sei, essa aqui eu não sei. Então procura saber, procura descobrir. Então você estuda também a questão, né? Porque às vezes a alternativa que estava errada no concurso, eles transformam em certa no seguinte, né? Então isso é importante também. E aí, quando eu fazia a revisão, eu fiz essa revisão ali de reta final, foi assim. E algumas estratégias também. Por exemplo, na prova da AGU, eu já tinha identificado que a prova de trabalho, processo de trabalho, ela era 80% da prova, mais ou menos, era súmula ou OJ do TST. 80% da prova, súmula OJ do TST. E o resto era uns livrinhos que a gente tinha bem resumidinho de direito do trabalho, processo de trabalho. Você não precisava ler um Maurício Godinho, por exemplo, para o concurso. Você precisa ler lá para o concurso, né? De trabalho, Ministério Público do Trabalho, imagino, né? Não fiz essas provas, mas imagino. Aqui para nós não, era um. Na época tinha um do Renato Saraiva, que era um bem pequenininho que a gente estudava e tal. E, e aí eu vi isso, essa dinâmica, que 70, 80% da prova era súmula e OJ. O que que eu fiz? Na antivéspera e na véspera, eu li várias vezes as súmulas e as OJ. Cheguei lá na prova, acertei praticamente tudo, né? O que eu não sabia, na prova da DPU era uma errada anula uma certa, eu deixei em branco. Na AGU era duas erradas para anular uma certa, então valia a pena se arriscar, porque era VOF, né? Então você tinha 50% de chance de acertar e o erro do que o acerto. Então eu arrisquei praticamente a prova inteira na AGU. É uma coisa também que é preciso você fazer, né? Você entender ali a prova, estudar a prova, encarar a prova e saber, né, onde que você está pisando. Então, por exemplo, a prova da DPU, eu tinha feito um mapeamento de qual que era o corte das defensorias públicas estaduais às últimas provas do CESP-CEBRASP. Falo muito CESP Sebrasp porque eu brinco que eu fiz mestrado, antes de eu fazer mestrado e doutorado, eu fiz mestrado e doutorado em CESP Sebrasp, estudando para concurso público. As provas que eu queria, na época, praticamente todas eram aplicadas pelo CESP, né? Então eu precisava entender como que ele funcionava, precisava me adaptar a ele, ao invés de ficar brigando, né? Eu costumo dizer isso também. Ah, mas não podia ter feito a questão dessa forma. Cara, eles fazem sempre assim. Então se adapte e, né, siga. Então, por exemplo, na prova mesmo da AGU caiu uma questão dizendo que o ato administrativo podia ser perfeito, porém inválido. E aí muita gente, não, se ele é perfeito, ele não tem como ser inválido. E é uma classificação do Celso Antônio de Madeira de Mello que perfeito é só ele ter passado por todas as etapas. Pode ser que uma etapa ou mais estejam ali inválidas, então a classificação dele. E aí eu, depois de um tempo, entendi que administrativa era Celso Antônio de Madeira de Mello, para o CESP, naquela época, né? E aí fui estudar por ele, entender essas classificações dele. Chegava na prova, eu fazia o que eles queriam, né? Vou atrás do que eles querem. É, mas retomando a questão da DPU, eu peguei os últimos concursos de Defensoria Pública Estadual e fiz um mapeamento, que era um X1 também, uma errada anulando uma certa VOF, quanto que tinha sido o corte, onde que foi o corte. E na época eu vi que o corte, eram 200 questões, estava
girando na faixa ali de 80, 90, não fugia muito disso, 80, 90. Então eu com isso calculei, eu falei, eu preciso fazer essa pontuação aqui para conseguir passar. Então eu fazia a prova em etapas. Então, por exemplo, pegava as 200 questões e marcava todas as que eu tinha certeza. Calculava, via no final quanto que tinha dado. Vamos supor que eu chegasse nas 200 questões e marcasse 150 que eu tinha certeza. Pronto, aí fecha a prova e entrega, né? Porque você não vai fazer menos de 80, 90. Imagino se você tem. Você vai errar uma coisa ou outra que você achava que você tinha certeza e não tinha, mas assim, né? Agora, se você fez, por exemplo, 120, você está muito próximo ali. Então aí você vai para uma segunda etapa. Não, então vou arriscar aquelas que eu estou um pouquinho em dúvida, né? E de repente, se você viu que ainda não está suficiente, falar, então agora eu vou para o tudo ou nada, vou arriscar aquelas que eu estou com muita dúvida também, né? Então eu fazia em etapas. Na DPU eu fiz assim, marquei todas as que eu tinha certeza absoluta, estava mais ou menos ali, mas eu falei, vou arriscar um pouquinho mais, vou naquelas que eu estou um pouquinho em dúvida, e deixei uma quantidade significativa em branco. Devo ter deixado umas 30 questões em branco, acho que eu fiz 110 mais ou menos, o corte foi 88, se não me falha a memória. Então passei com uma folga. Na AGU, como era 1 para 2, aí eu arrisquei. A AGU deve ter deixado menos de 10 em branco. Eram situações que eu realmente estava muito, não vou mexer com isso aqui não e tal. Mas na AGU também eu estava, como o meu plano de estudos era feito com o edital deles, então eu estava bem mais quente, né? Com muito mais perspectiva de passar, né? Eu passei bem, eu passei, passei em oitavo no final das contas, mas na primeira fase eu já estava, desde a primeira fase, entre os 50 primeiros e fui mantendo ali. Na DPU eu já fiquei um pouquinho mais para trás, né? Porque não era tanto foco assim do meu plano de estudos. Entendi. De tudo que você está falando, eu achei muito rico, né? Que vai dando pro pessoal muitos insights importantes, né? E aqui, conforme você estava falando, eu fiz uma conta aqui, né? E é uma conta de padeiro. Você que gosta de matemática, né? Uma conta de padeiro aqui, só para a gente ter uma ordem de grandeza. Minha preocupação, a conta que eu fiz não é nem para ter um número exato, é só para ter uma ordem de grandeza, né? Você falou que estudava de 12 a 14 horas por dia, né? Não líquidas. Eu arredondei para baixo, arredondei para 10 horas líquidas. Né? Porque aí você tem ali o almoço, não sei o que, online, tá 10 horas, como se fossem 10 horas diárias de estudo. Então, de segunda a sábado, a gente está falando de 60 horas. No domingo, você estudava um turno, que eu botei como se fossem 4 horas, né? Pelo menos um turno ou dois, enfim. Então a gente está falando de 64 horas na semana. Um ano tem 52 semanas. Eu desconsiderei duas, botei 50 semanas para poder ter uma gordurinha aqui, né? Uma sobra. Isso significa que você estudou ali, de novo, é uma ordem de grandeza, 3.200 horas no ano, né? Tirando o primeiro período que você estudou, que foi ali o segundo semestre de 2007, vamos botar só 2008, 2009, 2010, né? Você estudou um total, nessa conta de padeiro, de 9.600 horas, né? Assim, certamente você passou de 9.000 horas, né? E aí, tô fazendo uma pressuposição, né? Se essa quantidade de horas que você estudou foi uma quantidade de horas média para passar, né? Cadê a calculadora aqui de novo? É uma hipótese. Estou levantando aqui uma hipótese só para uma ordem de grandeza. Se essa quantidade de horas que você estudou, vamos botar 9.000, vou arredondar para baixo. 9.600, vou arredondar para 9.000 horas, né? Se você fez isso estudando 10 horas por dia, uma pessoa que estuda, por exemplo, 4 horas por dia, botar 4 horas por dia, né? Essa pessoa precisaria de 2.550 dias. Dividindo isso por, vamos botar 2.250, calma aí, não vamos botar um ano inteiro não, vamos botar aqui, vamos dar uma sobra, vamos botar as mesmas 50 semanas. 50 semanas vezes 7
350. Então, 2.250 dividido por 350, a pessoa precisaria de 6 anos e meio para passar. E isso é muito curioso, Rafael, porque ontem, tô falando ontem, né? Óbvio que o pessoal está assistindo essa gravação, a gente está gravando e está transmitindo, né? Mas ontem eu fiz um levantamento aqui muito rápido de alguns, não foram todos, de algumas pessoas que eu entrevistei aqui no João Mendes Entrevista, né? Então, olha só. A Yasmin Duarte é juíza federal, tua colega, só que ela passou no TRF da quarta região, último concurso. Ela levou 7 anos para passar. O Gustavo Borner, 7 anos. Tatiana Batista, 10 anos. É juíza de direito. Gustavo é procurador da República. O Paulo Máximo, que é aí da sexta região, 5 anos. O Robson, né, 3 anos. O Henrique da Rosa, 4 anos e meio. É promotor de justiça. O Robson é juiz federal. A Rose Santana, que é juíza, levou 7 anos. O David Weber, juiz de direito, 5 anos. O Fernando Teles, que é promotor de justiça militar, 9 anos. Ana Carolina Peretti, que é juíza do trabalho, 8 anos. E aí eu peguei essas pessoas, foram 10 pessoas que eu peguei essas 10 pessoas, somei e dividi pelo número 10. Adivinha o número que deu? Olha que curioso. 6 anos e meio. Gente, assim, é porque você não vai conseguir ver aí, né? Mas eu tô aqui com o celular na mão, né? Assim, com a tabelinha aqui na mão. O pessoal consegue ver aqui, ó. seis Consigo. anos e meio. Dá pra ver, né? Uhum. 6 anos e meio foi a conta que eu fiz ontem, né? E aí, fazendo a mesma conta, só que agora reversa contigo, né? Pegando. Eu tô estipulando aqui, né? Imaginando que você fez uma ordem de grandeza de 9.000 horas, né, em 3 anos, né? E dividindo isso por 4 horas num período de 50 semanas, você está falando ali de 6 anos e meio, né? Enfim, é, eu estou fazendo essa conta porque eu recebo, Rafael, duas perguntas muito comuns, que são quanto tempo a pessoa levou para passar, e aí você, vou botar aqui 3 anos e meio, né? 3 anos e 9 meses, você tinha falado, né? E quantas horas por dia a pessoa estudava, né? E quando eu ouço você me falar 3 anos e 9 meses, assim, chama a atenção, gera esse destaque exatamente porque na maior parte das entrevistas que eu faço, as pessoas levam bem mais do que 3 anos ou 4 anos para passar, né? E aí eu tenho a prova aqui. Poucos passaram aqui em 3 anos, como foi o caso do Robson, o teu caso aí, 3 anos, um pouco mais de 3 anos, enfim. Mas a conta é meio matemática, né? Mais ou menos, né? É uma ordem de grandeza. Porque o tempo para passar está diretamente ligado ao tempo que a pessoa dispõe por dia para estudar. E isso considerando um cenário perfeito de que a pessoa ela vai ter todo o tempo de estudo útil e que ela vai aprender bem, né? E aí entra a técnica de estudo. Então, eu estou fazendo essa conta e essas observações meio que para trazer as pessoas para a realidade, para mostrar o seguinte: não existe mágica. Existe hora ou tempo total de estudo com técnica de estudo, estratégia, né, planejamento, tudo isso se soma para gerar um resultado aprovação. E quando você me fala, quando você conta tudo que você falou, né, fazer resumo no computador para depois ir melhorando, livro focado em concurso público, a técnica que você usou para fazer a prova da DPU, né, vendo exatamente quantos pontos você fez, certeza, não certeza, enfim, tudo isso me mostra uma coisa, né, é o estudo inteligente, é o estudo planejado, né, assim, não é que você, eu imagino que você não tenha, tipo assim, no dia um, né, no dia zero, lá, no D0, você vai começar a estudar. Pô, você já tinha planejado 100% e nunca mudou. Eu imagino que no meio do caminho você foi fazendo ajustes de rota, né? Mas sempre estudando com inteligência, né? Aquilo que você falou, cara, que eu achei fantástico, né? Que você falou assim, está perto de quem está estudando e está sendo aprovado. Não adianta ouvir quem está estudando, você usou esse exemplo, né? Pô, a pessoa está estudando 10 anos para juiz federal, mas nunca passou na primeira fase. Essa pessoa ela pode ter uma experiência para contar, mas certamente ainda não é uma experiência útil para quem está estudando, né? Assim, é outra coisa, né? Então, na verdade, eu quero até olhar para ele para ver assim, cara, o que ele está fazendo ou não está fazendo que está fazendo esse problema,
né? Enfim, então você sempre se cercou de pessoas que tinham boas técnicas, né? Você deu um exemplo que eu também achei fantástico, um colega teu que fez o resumo do informativo em meia página e o outro fez em 2 páginas, né? Enfim, então você foi estudando, né, de forma inteligente, de forma organizada, planejada, e você demonstra ser muito metódico, no bom sentido da palavra, né? Assim, usar método e tudo mais, né? E aí, eu quero fazer a pergunta inversa agora, né? Qual foi o método que você estudou? Você já falou, né? Os métodos que você foi usando, né? Aliás, destacar esse ponto que você falou, tá? Porque você estudou muito através de livro e você falou o seguinte: você não usou livros qualquer, você usou livro para concurso. Aí deu o exemplo lá de Canotilho, Canotilho versus Pedro Lenza. Não tem nenhuma discussão em termos de proposta teórica ou concurseira, qual que é melhor que qual. O Canotilho é uma proposta acadêmica muito melhor. Já o Pedro Lenza é uma proposta concurseira muito melhor. Então depende da referência que você usa para analisar o livro. Então o livro pode ser bom ou ruim, a depender da referência da proposta. E eu concordo muito contigo. Para quem gosta de estudar através de livro, tem que pegar livro concurseiro, né? Enfim. Mas vamos lá para a pergunta que eu ia te fazer. O que não deu certo, cara? Que você falou assim, cara, eu fiz isso e isso aqui não foi legal e eu precisei mudar no meio do caminho. Então, em relação ao que você essa questão da estratégia aconteceu muito. Eu fui primeiro montando, pensando. Esse primeiro semestre que eu ainda estava advogando e fiz o cursinho, eu digo que foi meio que um período meio que sabático, porque ali eu fui observando, fui olhando, fui vendo, fui entendendo como é que funcionava e fui programando, montando o meu planejamento, como que eu ia fazer, fazendo escolhas, né, de como que eu ia gerir. Em relação a tempo, eu concordo contigo. Eu ainda digo mais uma coisa, por exemplo, se você consegue fazer um número maior de horas por dia, eu que estudei, por exemplo, 3 anos e 9 meses, para uma pessoa que estuda 6 anos, essa pessoa vai ter que estudar mais. Por quê? Porque em 6 anos as coisas vão mudando, né? Exato, exatamente. Elas foram mudando, leis novas, jurisprudência nova. Então, um pouco menos de horas, se você consegue, né, concentrar ali em menos tempo, você vai ter que estudar um pouquinho menos de coisa do que a pessoa que estudou 6, 10 anos. Então, às vezes, ela vai ter que estudar mais horas mesmo, porque ela vai ter que cobrir um período de tempo maior. Quando ela for chegar para passar aquilo que ela estudou 10 anos atrás, né, ela vai ter que atualizar. É, Eu, por exemplo, que estou chegando em 3 anos, o que eu estudei 3 anos atrás, não vai precisar de tanta atualização. Então também tem Você esse tem o, lado. o cálculo, que eu não fiz esse cálculo, por isso que eu falei que é uma conta de padeiro, né? Um cálculo que é o gasto é o gasto, tocou o celular aqui, desculpa, que é o gasto da atualização, né? Mas enfim, continue aí, pode continuar. Então tem essa um pouco esse lado, né? Mas o que você falou ali é muito importante, assim, não tem fórmula mágica, eu não conheço ninguém das pessoas com quem eu conversei, muitas pessoas eu conversei com muita gente que eu tinha essa curiosidade, que passou comigo, que eu fiz o curso de formação da AGU, então a gente estava ali os 300 e poucos aprovados fazendo o curso de formação, eu conversei com vários deles. Pessoal do meu concurso da magistratura, eu conversei com vários, né? Eu leciono há alguns anos para, né, treinando o pessoal para concurso. Conversei com muita gente também. Pessoal do meu concurso na DPU, não conheço ninguém, conheci muitos métodos diferentes, conheci muitos estilos diferentes, mas o ingrediente de todo mundo que eu brinco é horas bundes, né? É horas sentados com a bunda na cadeira. Isso aí é indispensável, né? Então eu falo que para mim foi realmente eu conseguir estudar muitas horas num ritmo muito acelerado durante algum tempo. O que para mim não funcionou e eu achei, fui vendo com o passar do tempo. No caso, por exemplo, do cursinho, eu acho importante, achei importante no início ali, você fazer o cursinho para você entender onde que você está pisando. Então, assim, eu fiz o cursinho ali no começo,
para perceber onde que eu estava pisando. Mas eu via muita gente querendo, né, essa questão, né, essa busca aí da fórmula mágica, né, do atalho, é, da receita fácil, né, infalível. E aí o pessoal queria basear muito ali em cima do cursinho. E o cursinho consegue te dar uma plataforma importante. O cursinho consegue te dar ali 40%, por exemplo, do que vai cair na prova. O cursinho consegue te dar, né? Eu digo que para mim o cursinho foi essencial, né? Sem ele eu não teria conseguido, né? Ou teria tido muito mais dificuldade. Mas você tem que encarar a fase que você, o cursinho, conforme a fase que você está. Se você está numa fase inicial, você tem que explorar o que o cursinho pode te dar em termos de fase inicial. Então, o cursinho pode me dar um direcionamento, me mostrar o que está caindo, me mostrar quais são os autores, me mostrar quais são os concursos, qual que é a forma de estudo. E, lógico, vou fazer meu caderno, vou anotar, mas eu estou ali para aprender como que eu vou girar, né? Depois, quando você já está lá na frente, você já vai usar o cursinho para outro fim, para se atualizar e para ver as coisas que estão ali na crista da onda. O cursinho vai trazer isso mastigado para você. O cursinho vai trazer para você, olha, usaram expressão tal na prova tal, então você tem que conhecer essa expressão tal. Tem uma expressão nova que é isso, aquilo, tal. Então o cursinho vai te trazer mastigado ali. Quando você já está num nível alto, o cursinho vai vir para te dar ali aquele creminho, né, que está ali por cima do seu café expresso, aquele creminho ali que de repente vai ser o seu diferencial para passar ou não, né? Aquela coisinha, aquela diferença a mais. Então eu às vezes no início eu ficava empolgado com os 40% da prova que o cursinho me dava. Então, eu chegava, por exemplo, depois de 6 meses que eu fiz no pretório, eu resolvi ali eu não fazia concurso, mas eu resolvi uma prova em casa. Resolvi a prova em casa e olhava e falava assim: "Ó, acertei, não fiquei tão longe assim do corte. Fiquei, sei lá, 15 questões em 200, 10 questões do corte e tal, não fiquei tão longe assim. Então, falta pouco, né? Se em 6 meses eu conseguir chegar, mas o cursinho em 6 meses ele te entrega isso mesmo, né? Ele te entrega isso. Só que para você percorrer aquelas 10, aquelas 15 questões, é muito mais tempo. É o que eu costumo brincar. Por exemplo, pra você acertar, pra você sair do zero para chegar a 10 pontos do corte, às vezes é 6 meses, um ano de estudo. Para você percorrer esses 10 falta para o corte é o dobro, o triplo, muitas vezes, né? Porque é ali onde que a coisa começa a acirrar. Então, às vezes, imaginava isso, mais um pouquinho aqui, e depois eu fui entender que, na verdade, eu tinha que jogar conforme a regra do jogo, conforme o nível que eu estava naquele momento, e saber usar o cursinho a meu favor naquela forma, né? Naquele formato. Foi até por isso que eu depois, por exemplo, fiz um anual que eu queria mais tempo ali para poder ver algumas coisas com algumas partes ali com maior nível de detalhamento. Então, acho que eu no início tive um pouco de ilusão, né? De achar que aquilo ali seria um pouquinho mais daquilo ia me dar. Não, é um complemento, né? Eu acho, eu particularmente acho, não estou falando isso porque a gente está aqui no ênfase, mas eu acho o cursinho imprescindível, né? Eu acho que eu não conheço ninguém que tenha passado sem fazer nesses concursos, todo mundo que eu conversei. Acho imprescindível, acho imprescindível no começo para te direcionar, para te colocar no trilho, para você entender onde que você está. Acho muito interessante, porque são, né, os professores estão ali, estão acostumados com aquilo, estão acompanhando, estão trazendo ali, e depois para você ir conseguindo se manter atualizado e pegando esses macetes ali, essas coisinhas que caem em concurso, são coisas recentes. Então, mas é uma coisa que tem que ser conciliado. Tem que ser conciliado o cursinho com o seu estudo por conta própria em casa e você conseguir
associar uma coisa com a outra para que gire, né, a seu favor. Isso foi uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade para conseguir Muito. transformar isso. Eu acho muito legal, porque a gente está falando aqui de forma aberta, apesar da a entrevista é do ênfase, mas a gente tem que ser muito realista, né, assim. E eu concordo contigo, assim, a gente, como curso, a gente vai contribuir, né, de forma significativa, como você falou, você não conhece ninguém que tenha passado e que não tenha feito um curso. Eu também, assim, raramente eu. Bem, eu já entrevistei mais de 30, 40 pessoas aqui, sei lá. Todo mundo fez algum curso, né? Muitos fizeram ênfase, outros não fizeram ênfase, enfim. A questão, o espaço aqui ele é aberto, né? É, mas o legal é isso, assim, é que o trabalho do curso, que é muito importante, né, eu diria até como você falou, fundamental, ele não substitui ou exclui o trabalho individual, né? Que é o que você falou, horas bunda, ele tem que sentar e estudar com inteligência, com estratégia. Eu acho que o curso ele tem, pelo menos aqui no ênfase a gente tem essa ideia, né? Cara, não adianta eu dizer o que a pessoa tem que estudar e dar para ela o conteúdo. Eu também tenho que tentar ajudar a pessoa no como estudar. E o João Mendes Entrevista entra dentro desse conceito. A gente traz aqui como estudar, né? Muitas experiências dos entrevistados. Eu concordo contigo, a pessoa tem que ter o curso, mas em algum momento, e tem muita gente que faz isso, tá? Faz um ano de curso, às vezes faz 1 ou 2 anos de curso, e aí pega todo aquele material para estudar sozinho. E eu acho ótimo isso. Aí parou, de repente ficou um ano ali fora do curso, depois volta. E aí faz mais um ano, ou faz mais 6 meses, faz aquela revisão geral, se atualiza, pega um professor que era diferente de um professor de 3 anos atrás, enfim. E aí ele, pô, ouve a mesma coisa de forma diferente. Acho que é ótimo. Então são duas, como se fossem duas pernas, né? Você tem, se você tem uma perna só e só uma perna anda, você tá andando em círculo, né? Enfim, você tem que ser uma junto com a outra, né? Muito legal. Cara, eu queria te agradecer. A gente tá chegando aqui no final. Achei que foi ótimo. É, E aí eu queria te fazer um desafio que eu faço para todo mundo que eu entrevisto aqui, que é o seguinte. Imaginando que o pessoal assistiu aqui a entrevista, tá terminando a entrevista e a pessoa vai abrir o caderno dela para estudar, vai abrir o computador, vai abrir, sei lá, o livro para estudar. E a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua. By Rafael Porto. Que frase seria essa? Para fins de concurso público, eu gosto muito de uma frase que está na bandeira do Estado do Espírito Santo, que é trabalha e confia, né? Eu gosto muito dessa frase. Acho que para concurso público ela é essencial. Trabalha, não deixa de trabalhar, faz a sua parte, trabalha, 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 trabalha e confia porque uma hora vai chegar e as pessoas que estão ao seu redor muitas vezes vão perceber isso. Quando eu comecei a passar, pessoas que estavam ao meu redor falavam para mim assim, agora você vai passar em tudo, agora você vai decolar, agora você chegou no ponto ali de bala que você vai. E depois que eu passei, eu fui vendo de pessoas que estavam próximas a mim, comecei a ver exatamente o mesmo fenômeno. Falei, esse cara agora ele chegou, agora ele vai conseguir passar e vai conseguir o objetivo. Então, é, se você trabalhar, se você for, vai levar um tempo, cada um leva, né, o seu tempo. A gente calculou aqui mais ou menos que é um tempo longo, né, que são muitas horas de estudo, mas confia que é um trabalho e principalmente o seguinte, o que eu digo, eu sempre vi muita gente assim, que tinha muita facilidade, eu tinha muita facilidade para matemática, por exemplo, mas assim, o talento sozinho não te leva em lugar nenhum, uma coisa que eu digo também. Só talento não te leva. A gente viu, eu achei muito interessante aquele discurso do Roger Federer, né, que viralizou aí numa formatura, acho que nos Estados Unidos, em que ele falava justamente isso. Todo mundo sempre falou para mim: "Ah, você é super talentoso", mas eu treinei demais a minha vida inteira. Então, assim, o esforço sozinho, mesmo sem muito talento, te leva longe. O talento sozinho não te leva muito longe, né? É isso, claro, se você conseguir unir as duas coisas, mas principal é isso, né? Tipo assim, eu sou aquele talento desperdiçado, eu sou aquele todo mundo, se esse cara estudasse, tal, não sei o quê, esse cara vai ficar ali estagnado a vida dele inteira, né? Não adianta ter só talento. Então, e concurso público principalmente é isso, assim,
Não é impossível para ninguém, não é mesmo, né? Eu vi muita gente que eu podia julgar assim que, né, não, esforçando, esforçando, construindo, 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 é possível para todo mundo. E o principal é isso, é você conseguir adquirir um ritmo alto de estudo, manter durante muito tempo, persistir, né, com aquele foco e confiar que uma hora vem. Não estou nem falando de fé religiosa, não, né? Eu tenho fé religiosa, tudo, mas nem estou entrando nesse ponto. Estou falando confiar que o seu trabalho vai te levar à aprovação, porque vai, porque as histórias estão aí repletas, né? Repleto de exemplo aí de pessoas que fizeram isso, então tem que acreditar que isso vai acontecer, porque vai, né? Se trabalhar, se seguir no duro ali e insistir, vai dar certo. Muito legal, legal. A minha esposa é do Espírito Santo, né? Então eu sabia da bandeira e eu gosto também, trabalhe e confie. É uma boa frase, né? Muito legal, muito legal. Cara, Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por ter compartilhado a sua história aí. Como eu te falei, muitos insights extremamente úteis e práticos, né, para o pessoal estudar. E aí, galera, é, é o tipo de entrevista que vale a pena voltar, depois assistir de novo, anotar, pegar esses vários pontos que ele falou e, e grava esse conceito que permeou tudo que ele falou e que permeou a história dele, que é o estudo tem que ser inteligente e planejado. Estudo inteligente e planejado. Estudo inteligente e planejado, né? Tem margem para corrigir, para melhorar, para pegar uma influência ali positiva e melhorar, sempre vai ter que fazer esses ajustes. Mas você nunca pode começar sem o mínimo de inteligência e o mínimo de. Quando eu falo inteligência, inteligência entenda aqui é, estratégia, estatística, pegar a influência de quem deu certo, saber o que, que funciona, o que, que não funciona, né? Não adianta aqui, por exemplo, não adianta eu pegar aqui um livro de 5 volumes de processo civil para estudar, isso não vai funcionar, né? Não adianta eu pegar um canoetilho para estudar, isso não vai funcionar para concurso público, né? Ah, enfim, não adianta achar que, por exemplo, ah, só assistir aula vai resolver. Você tem a sua parte, né? Também não adianta achar que você é um deus grego que não precisa de nada nem de ninguém. Você precisa de ajuda, você precisa de outras pessoas para te ajudar, pegar material, ajudar, influência, modelos, o curso, enfim. Então, é uma soma de fatores que você tem que estudar de forma inteligente e planejada, beleza? Rafael, mais uma vez, obrigado, meu querido. Foi ótimo. Vou te passar Obrigado. a palavra aí para você dar a saudação final pessoal e a gente se despedir. João, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu gosto bastante de conversar sobre isso, prestar um testemunho, principalmente porque eu recebi a ajuda de muita gente no meu percurso, né? Me inspirei em muitas pessoas, então eu sinto até uma certa obrigação moral, mas num bom sentido, sentindo feliz no coração de poder também contribuir, poder passar para as pessoas como foi a minha trajetória, como ela foi um pouco diferente. Eu acho que ela é interessante para mostrar que há receitas diversas, há possibilidades diversas, tem que se conhecer e saber, né, se conduzir de uma forma que vai funcionar bem para você. É, não tem uma receita única fechada, tem alguns ingredientes comuns, mas agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. Para mim também foi muito gratificante e poder ter esse contato aí com o pessoal que está nessa caminhada. É um período difícil, é uma fase de muitas renúncias, né? Mas a gente pode dizer que vale a pena, né? Se você tem esse objetivo de estar no cargo. Eu estou aí há 13 anos na magistratura e para mim tem sido um percurso, uma trajetória feliz. Então, você tem esse sonho, buscar ir atrás e acho que vai valer a pena. Você vai olhar para trás, vai valer a pena como eu hoje olho e acho que vale a pena. Legal, legal. Beleza. Pessoal, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de pegar esse link, compartilhar com outras pessoas, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda ali para a galera que você conhece, manda nos grupos de estudo
e para o pessoal poder ver e ser influenciado aí, pegar boas dicas. Beleza? Valeu, pessoal. Abraço, tchau, tchau. Valeu, Rafael. Obrigado. Valeu, obrigado.